Eu adoro fazer crochê. Aprendi a fazer crochê quando eu tinha, acho que uns 6 anos de idade. Comecei a aprender. E fazia toalhinhas, fazia um monte de coisa. É, Até vendi. Comecei a vender, fazia coisas de crochê para vender. Mas eu não estou aqui hoje para falar sobre crochê. Eu estou para falar sobre divórcio espiritual. E o que que o crochê tem a ver com divórcio espiritual? Para quem não me conhece, meu nome é Roberta Dutra, sou terapeuta de alma, especializada em registros acásticos, leitura de alma e reprogramação. Então vamos lá. Quando a minha tia-avó começou a me ensinar a fazer crochê, a primeira tarefa que ela me deu era separar. Ela me dava um saco cheio de linhas de lãs misturadas e eu tinha que ficar separando. Então eu ficava desfazendo os nós e os laços e separando uma cor da outra. Percebe? Eu quero essa cor, mas eu tenho um monte de outras coisas, outras cores misturadas. E por que que isso aqui é importante para o que a gente vai falar hoje? O divórcio espiritual é exatamente isso, é a gente conseguir separar a nossa energia do que é a energia do outro. Então, nos nossos relacionamentos, a gente vai criando esses emaranhamentos, esses bololôs energéticos, que nada mais é do que essa interferência, esse enrolar, né, da energia, da nossa energia com a energia do outro. Então, nos relacionamentos longos, às vezes traumáticos, familiares, o que é do outro começa a influenciar o nosso campo. Então, às vezes, vamos supor, os nossos pais ou alguém importante para nós na nossa infância tem uma crença de escassez muito forte ou de falta de merecimento, falta de confiança e começa a passar isso sem perceber para você. Então, naquela relação, você começa a se sentir incapaz, você começa a se sentir sem força, com vergonha. Às vezes a sua mãe tinha uma vergonha, ela passa isso para você e você começa a ficar envergonhada de si mesmo. Estão entendendo? Nos relacionamentos amorosos, às vezes a gente percebe que as pessoas fazem a gente se sentir inferior. E quando a gente começa a perceber de onde vem isso, a gente vai cavando, a gente está, na verdade, desfazendo esses nós. Quando a gente faz uma imersão, uma sessão de divórcio espiritual, a gente está fazendo exatamente isso. Percebendo, a gente faz um escaneamento energético no nosso corpo, na nossa energia. Lembra que tudo é energia? Tudo é energia. Se você não percebe que você está vibrando, você está ali atraindo do lado de fora aquilo que você está vibrando sem perceber, porque está tudo misturado. Então a gente faz esse escaneamento energético, percebe onde no nosso corpo essa energia relacionada a essa pessoa, a essa situação ela se aloja, onde essa memória ativa em você. Então, às vezes, você tem na cabeça, nos ombros, no coração, nas costas, nas pernas, nas mãos. Eu já peguei clientes de estar sentindo as mãos amarradas, de não conseguir. A energia das mãos, gente, é uma energia de criar, né? De manipular no sentido de criar algo, pegar ali mesmo uma linha, né? Ó, transformar isso nisso, tá? Então é esse poder que a gente tem de transformar algo através das nossas mãos. Às vezes não consegue ter clareza nas ideias porque tem ali uma trava energética, tá? Eu tive um cliente que o pai era muito crítico, a mãe era muito crítica e ele se sentia incapaz para tudo. Parece que tudo que ele fazia era com muito sacrifício, ele não sentia nunca que era bom o suficiente. Contei também um pouquinho lá no Instagram, gravei um vídeo da minha história, com as minhas dificuldades em relacionamento, né, no meu relacionamento pessoal. E quando eu fui fazer, porque a gente faz uma projeção da pessoa na nossa frente, se você consegue identificar quem é a pessoa que faz você se sentir daquela forma, a gente vai trabalhar com isso, tá? Com a imagem ou a projeção dessa pessoa na sua frente, e aí vai percebendo aonde que a energia dessa pessoa trava em você. Vai criando essa energia bagunçada. Você pode perceber também, por exemplo, quando você tenta passar uma informação para alguém, eu tô ali com uma boa vontade, querendo ter uma conversa com a pessoa, uma DR, que vai dar tudo certo para resolver os problemas. E parece que aquilo que eu falo chega do lado de lá totalmente o contrário. E aí a minha pergunta é: será que na sua intenção a, a informação ela se embaralhou, ela se desconfigurou, digamos assim? Por conta do seu campo ou é no campo da outra pessoa que está esse embaralhamento, tá? Então a gente vai fazendo essa limpeza nos dois campos. Você vai retirar do seu corpo, é claro, mas observando também aonde que você atinge a outra pessoa, tá? E aí a gente faz essa retirada de raiz. Por que de raiz?
Porque, como eu estava falando do meu relacionamento, quando eu projetava a imagem do meu parceiro na minha frente, a imagem dele começou a se desfazer e aparecer a imagem do meu pai. Então eu percebi o quê? Que a falta que eu sentia no relacionamento, ela tinha a ver com uma falta minha da infância. E isso acontece demais, gente. A gente projeta muito o que nós não tivemos na infância nos nossos parceiros, né, afetivos ou nas amizades. A gente quer receber às vezes de um amigo, de um parceiro, de uma chefe, de um chefe, o que nós não recebemos dos nossos pais. Às vezes você fala: nossa, queria que a pessoa me elogiasse, queria que a pessoa me valorizasse. Quando você está, na verdade, lidando com a sua criança que não foi vista, amada e valorizada do jeito que você queria. E aí a gente entrega isso para o campo cósmico, a gente faz transmutação e retoma a nossa energia. Então é como se a gente pudesse voltar no tempo, naquela situação em que que nós adquirimos aquele emaranhamento, tá? Aquele campo que não é nosso, aquela energia, aquela informação que não é nossa, permitimos que essa informação ficasse ali misturada com a nossa, e a gente começa a separar e devolver. Devolve para o campo cósmico, para o campo quântico, para que seja transmutada. Porque, em essência, nós somos todos pura luz. Só que às vezes a gente não consegue passar essa luz. Então a gente vai, no final, limpar esse campo e alinhar a nossa energia para que os nossos pensamentos, a nossa fala, os nossos sentimentos, toda a energia que emana do nosso ser, ela vai de uma forma direta e limpa para outra pessoa. E o que nós atraímos também. Aí, o que pode acontecer? Muita gente tem medo de fazer, né? E fala assim, ai, primeiro, que o nome, né, divórcio espiritual, a gente pode chamar de divórcio energético, né? Separação energética, como eu disse, nada mais é do que separar. Por que que isso é importante? Imagina que eu consigo, ó, eu fiz um bololô tão grande, gente, que eu depois vou ficar uma hora aqui desfazendo isso aqui. Se eu consigo separar a minha energia do resto, eu consigo usar a minha energia de uma forma criativa, entende? Então, olha só. Eu fiz esse chale aqui para mim com vários pedaços de cores diferentes, mas aí eu ordenei do jeito que eu queria. Ai, agora eu vou usar o verde, agora eu vou usar o marrom, agora eu vou usar o branco. Criando esse desenho, usando a minha energia de forma criativa, criando esse desenho para que fique bom para mim. Tá entendendo? Então, é isso que você vai ter nas suas mãos, a possibilidade de criar criativamente, não simplesmente estar na bagunça e não conseguir fazer nada, tá? E não conseguir manifestar o que você deseja, não conseguir sentir bem no seu próprio corpo, na sua própria experiência, na sua existência. Então, as pessoas têm medo, de fazer o divórcio espiritual e isso levar a um divórcio ou um afastamento de alguém, no campo físico. Então, olha só, vamos entender uma coisa. A maioria das pessoas se une não por amor verdadeiro. O que que é o amor? Amor é aceitação. Amor é liberdade. Amor é completude em nós mesmos. Eu só consigo amar verdadeiramente se eu me amo verdadeiramente, se eu sei quem eu sou, tá? Eu posso ter um monte de coisas misturadas em mim, mas eu sou primordialmente uma dessas cores, uma dessas características, tá entendendo? Então você precisa se conhecer e separar o que é o seu e o que é do outro para sim conseguir se colocar no mundo, se encaixar ali naquele quebra-cabeça cósmico, dando a sua contribuição para o mundo, para o universo. E aí eu vou falar da minha experiência pessoal, tá, gente? Eu fiz, eu acho que os 3 divórcios espirituais com o meu parceiro. Nós estamos juntos há 31 anos, indo para 32. Olha só. E aí o que aconteceu? Nós nos separamos. Eu fiz divórcio espiritual da posição de mãe. A posição de mãe sempre foi algo que me pesou muito por conta do campo da minha mãe. A minha mãe sempre reclamou muito dessa questão de ser mãe porque ela era sacrificiosa, pesada, porque ela fazia tudo e ficava tudo nas costas dela. Eu sentia muita dor nas costas só de pensar no papel de mãe, no que é tudo que a mãe tinha que fazer. Então, quando eu fiz o divórcio do papel de mãe, ficou mais leve. Eu pude ser a mãe que eu queria ser, não a mãe que a minha mãe foi, entende? Não precisava carregar mais esse campo da minha mãe, da minha avó. Eu falava, não, eu vou ser diferente. E aí o que acontece? Eu me dei a liberdade de agir com os meus filhos do meu jeito. Então, para os meus filhos, eu faço meus acordos. Olha, eu vou até aqui. A partir disso aqui é com você.
Olha, eu não vou poder fazer isso aqui, não. Ah, isso você já consegue fazer sozinho. Ah, você quer, mas eu não posso. Então, eu consegui, eu me dei a permissão, sem sentir culpa, de lidar com os meus filhos de forma diferente, tá? Tem outro caso também, com relação aos pais, né? Uma amiga minha estava passando por uma dificuldade com o pai, porque ele estava adoecendo, ela é filha única, ela me deu permissão para usar a história dela, tá? Ela, filha única, tendo que cuidar dos pais idosos. E aí ela teve que parar a vida dela. Só que quando você para a sua vida, você não monetiza mais, você não. Vocês estão entendendo? E aí ela queria uma solução, tentou de várias formas ali cuidar e colocou câmera, e aquilo estava sugando, drenando a energia dela. E ela tomou a decisão de colocar o pai numa casa, né, de cuidados. Isso doeu muito no campo dela. Eu falei assim, cara, não é para você sentir nem, ai meu Deus, que felicidade, tirei ele das minhas costas, e nem, ai que culpa de eu coloquei ele lá. A sensação que você tem que ter é de neutralidade, tá? De felicidade no sentido, ele consegue e eu também. Eu estou fazendo o meu melhor, estou feliz. E realmente foi o que aconteceu. Ela percebeu que ele começou a melhorar sintomas de saúde que ele estava tendo começou a melhorar por conta dele estar ali recebendo um cuidado diferente, ou até afastando do seu campo. Então, às vezes, no nosso campo, adoece o campo do outro, né? Consciente ou inconscientemente, ninguém quer tomar a vida do outro, ninguém quer prejudicar, principalmente filho, né? Então, ver o filho sofrendo porque está te carregando também não é confortável para os pais. Então, quando a gente faz esse divórcio, a gente tira a culpa. A gente tira o peso, a gente entende que cada um vai atrair para o seu campo aquilo que precisa de aprendizado, né, de experiência, que nós não podemos carregar o peso do outro, porque senão a gente não vai fazer a nossa parte, aquilo que nós combinamos com nós mesmos, tá? Então, se você vai participar, da imersão que vai acontecer agora quinta-feira, a preparação que a gente vai fazer é a seguinte: você vai identificar qual é a principal relação que você tem que te machuca, que te maltrata. Por quê? A gente aprendeu que amor vem misturado com dor, com culpa, com vergonha, com carência, não é verdade? Quem recebeu amor puro aí? Eu tô tentando soltar o meu óculos da lã. Vocês estão entendendo? O que vocês receberam foi um amor misturado. E a gente vai fazer o quê? Tirar a dor. Quando existe uma perda, uma passagem, por exemplo, como aconteceu agora no final de semana, né? O certo, né, seria eu conseguir fazer mesmo sem eu ter a técnica antes, tá, gente? Eu consegui fazer a separação do campo de dor do meu pai antes dele falecer. Eu tive um aviso 9 meses antes, 9 meses, né? E eu comecei a trabalhar. Inclusive, olha só, eu ia para o hospital, ficar do lado dele, ele estava sedado, porque ele estava sentindo muita dor, e eu ficava fazendo crochê. Eu fiz uma saia de crochê inteirinha durante o tempo que ele estava hospitalizado. E quando ele fez a passagem, eu estava preparada, né? Ele estava mais preparado, eu trouxe meus irmãos para gente, agora é a hora, vamos se despedir, né? Vamos se despedir do quê? Não da pessoa, não da verdade, não do amor, mas daquele corpo físico que não estava mais em condições de manter a vida. Só que a vida não acaba, né? As lições que a vida me deu, que meus filhos me deram, inclusive, foi de que a vida não acaba. Então, por que que eu vou me entristecer com essa passagem para o plano espiritual de alguém amado, né? Existem tantas pessoas do lado de lá, as minhas avós, minha avó veio buscar ele, então assim, talvez, né, uma tristeza do lado de cá, mas uma felicidade do lado de lá. E quando a gente consegue ver o todo, a gente vai sentir felicidade. Vamos sentir falta do corpo físico, do abraço? Sim. Mas eles vão estar presentes ali no nosso coração em energia e em felicidade. Então, decida qual é a relação que você quer limpar, tá? Como eu falei, fiz os divórcios espirituais e aí, o que aconteceu na minha relação? Ela melhorou, porque ela não tinha mais a projeção dolorosa da minha falta, da minha carência, do emaranhamento que eu tinha e projetava nele. Então aí a relação ela fica mais leve e a gente não tá mais por emaranhamento kármico, a gente tá por escolha. Como eu falei, se a gente aprende que amar é sofrer, como dizia Lulu Santos, a gente acaba buscando relações que vão dar match com aquela dor que a gente já está acostumado, tá certo?
Então, quando a gente limpa esse campo, a gente está livre para viver um amor mais leve, mais saudável. Pode ser que a pessoa do seu lado não esteja pronta, tá? E ela vai precisar se ajustar, se preparar, porque quando uma pessoa muda, ó, aqui é a mandala. Se uma das partes mudar de forma, a outra vai ter que mudar de forma também para encaixar, senão não encaixa mais. Então, às vezes, existe um tempo de ajuste até que as partes se encaixem novamente. Mas, de novo, se é amor verdadeiro, ele vai encontrar o seu caminho, tá? Se não, você vai liberar com amor essa pessoa e outra pessoa vai vir para o seu campo, tá? Seja em amizade, seja nas relações, o que que eu vejo nas relações, né, de pai, mãe, filho, irmão? Às vezes, você cobra dos seus pais ou dos seus irmãos ou de algum familiar uma postura que você acha que seja, o ideal para aquele papel. Mãe tem que ser assim, pai tem que ser assim, irmão tem que ser assim, filho tem que ser assim, marido tem que ser assim. Só que por trás daquele papel que a pessoa está representando na sua vida, existe uma pessoa individual e única que vai viver aquele papel de um jeito único também, tá? Então, às vezes, o que que a gente está quebrando são as nossas expectativas, tá? Com relação àquela pessoa naquele papel na nossa vida. Então, quando a gente solta, tira os papéis, isso também foi uma coisa que eu fiz, eu tirei o meu parceiro do papel de marido. Entende? E eu falei, vou colocar ele como um namorado, que vai ficar mais gostoso e mais leve pra gente. E nada mudou. A gente continuou vivendo junto, continuou convivendo, só que ficou mais leve e mais gostoso. Estão entendendo? Então a gente brinca com essas cores todas quando a gente consegue separá-las. Você consegue, ai, agora eu vou usar o laranja, agora eu vou usar o verde. E aí você vai criando seu próprio desenho nas suas relações. Tá certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aqui para mim, pode mandar mensagem para mim, vou deixar os meus contatos. Quem não curtiu o vídeo, curte agora, porque aí o YouTube entende que eu tô colocando uma informação que é válida e vai passar para mais pessoas que tenham interesse nesse tipo de informação, tá bom? Um beijo para vocês. Até o próximo vídeo. Esse vídeo é preparação para a imersão de divórcio espiritual. Agora a gente vai ficar aqui separando essas linhas. Eu, eu misturei elas para o vídeo e agora acho que vou ficar pelo menos uma hora separando elas de novo. Mas tudo bem, faz parte da brincadeira. Até a nossa imersão. Espero que vocês estejam com a gente.